Biografia primeira de São Francisco, Frei Tomás de Celano. Capítulo 13. Como tendo 11 irmãos, primeiro escreveu a regra, e como o Senhor Papa Inocêncio a confirmou, e a visão da árvore. Vendo o bem-aventurado Francisco que o Senhor Deus a cada dia aumentava o seu número, escreveu para si e para seus irmãos presentes e futuros, de maneira simples e com poucas palavras, uma forma e regra de vida, utilizando principalmente palavras do Santo Evangelho, a cuja perfeição unicamente aspirava. Inseriu poucas outras coisas que eram absolutamente necessárias para a prática do santo modo de viver. Por conseguinte, chegou a Roma com todos os ditos irmãos, desejando muito que lhe fosse confirmado pelo Senhor Papa Inocêncio III o que ele escrevera. Estava naquela ocasião em Roma o venerável bispo de Assis, de nome Guido, que honrava São Francisco e todos os irmãos em tudo e os venerava com especial devoção. E como tivesse visto São Francisco e os irmãos, desconhecendo a causa, ficou desgostoso com a chegada deles. Temia, pois, que quisessem deixar a própria terra, na qual o Senhor, por meio de seus servos, já começara a operar as maiores coisas. Alegrava-se muito por ter tão grandes homens em sua diocese, a respeito de cuja vida e costumes ele fazia muitíssimas conjecturas. Mas depois de ter ouvido a causa e compreendido o propósito deles, alegrou-se muito no Senhor, prometendo-lhes para isto dar-lhes conselho e prestar-lhes auxílio. São Francisco dirigiu-se também ao reverendo senhor bispo de Sabina, de nome João de São Paulo, que entre outros príncipes e maiores da Cúria Romana, parecia desprezar as coisas terrenas e amar as celestes. Este, recebendo-o benigna e caritativamente, exaltou muito a vontade e propósito dele. Mas, porque era homem prudente e de discernimento, começou a interrogá-lo a respeito de muitas coisas e persuadia-o a que passasse a vida monástica ou eremítica. E São Francisco recusava humildemente como podia o conselho dele, não desprezando os conselhos, mas desejando ardente e piedosamente outras coisas, era levado por desejo mais elevado. Aquele senhor admirava o fervor dele, e temendo que voltasse atrás em tão grande propósito, mostrava-lhe caminhos mais fáceis. Finalmente, vencido, aqueceu aos constantes pedidos dele e empenhou-se em promover daí em diante os negócios dele diante do Papa. Governava naquele tempo a Igreja de Deus o Senhor Papa Inocêncio III, homem ilustre, também muito rico em doutrina, famosíssimo na palavra, fervoroso no zelo da justiça e nas coisas que a causa do cultivo da fé cristã exigia. Depois de ter conhecido o desejo dos homens de Deus, após prévio discernimento, concedeu assentimento ao pedido deles e concluiu com a subsequente efetivação, e exortando-os e admoestando-os a respeito de muitas coisas, abençoou a São Francisco e aos irmãos e disse-lhes: Irmãos, ide com o Senhor e pregai a todos a penitência, como o Senhor se dignar inspirar-vos. E quando o Senhor Onipotente vos multiplicar em número e graça, relatar-me-eis com alegria, e eu vos concederei mais coisas e vos confiarei
mas seguramente coisas mais importantes. Verdadeiramente o Senhor estava com São Francisco para onde quer que ele se dirigisse, alegrando-o com revelações e encorajando-o com benefícios. Numa noite, pois, depois de se entregar ao sono, pareceu-lhe que andava por um caminho à beira do qual havia uma árvore de grande altura. Aquela árvore era bela e forte, grossa e muito alta. E aconteceu que se aproximou dela, e enquanto estando de pé debaixo dela lhe admirava a beleza e a altura, de repente o próprio santo chegou a tão grande altura que tocava o cume da árvore e, tomando-a com a mão, a inclinava até a terra. E, na verdade, assim aconteceu quando o Senhor Inocêncio, a mais sublime e excelsa árvore do mundo, se inclinou de modo tão benigno ao pedido e vontade dele. São Francisco e Santa Clara, rogai por nós. Com vosso Filho, ó Mãe Pia, abençoai-nos, ó Virgem Maria.